Então, aqui nós estamos frente a uma situação que a Cinemateca, que fez 70 anos no ano passado, e as gerações passadas tiveram essa experiência do chamado cineclube, que escolhia um filme, passava, se o filme desligava, nem tinha, né, esse negócio de celular, etc. As pessoas assistiam e depois conversavam sobre o filme. Muitas vezes era o tal do debate. Aqui não é debate, aqui é realmente uma reflexão. Mas essa possibilidade de ter novas janelas para ver exatamente o que está se passando com a vida, com o mundo. E a sessão Averroes foi, então, uma iniciativa do Hospital Premier, então, que, ao longo desses 7 anos, chamou a Cinemateca e outros parceiros, a Boré e tal, para que a gente viesse a criar aqui uma situação, sobretudo voltada, num primeiro momento, para os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, psicólogas, etc. Sobretudo gente que cuida de gente, em princípio foi assim, pacientes crônicos, terminais, para que a gente conseguisse abrir um outro olho para os profissionais que foram se formando nos últimos 20, 30 anos, nas faculdades de medicina, que ficaram especialistas em doenças terminadas em IT. Mas nós estamos falando do novo etapa em que cada vez se vive mais, felizmente, e as doenças são terminadas em OSE. Então, portanto, não são necessariamente coisas que têm cura. Então, esse mito de que a medicina vem e que resolve, que a parada deixa comigo, evidentemente que isso é uma fantasia, e é preciso que os profissionais da área da saúde sejam humanistas, né, sejam capazes, no mínimo, de se colocar debaixo da pele do paciente, de lá para cá. Mas isso foi sendo, nos últimos anos, sobretudo depois da guerra do Vietnã para cá, em que se inventou a tal das unidades de terapia intensiva, todo mundo sabe disso, aqui quem frequenta a sessão Averroes, nós já conversamos isso várias vezes, porque durante a guerra do Vietnã se convencionou que vivo era quem respirava, o coração batia e a cabeça estava grudada no corpo. Enquanto isso estivesse assistindo, esse cara estava vivo. Então, para diminuir a contabilidade das baixas da guerra dos americanos, então se montaram unidades de terapia intensiva e se deslocava rapidamente esse sujeito com a ajuda de equipamentos de todo tipo, morrendo no Havaí, era território americano e, portanto, já não era mais baixa. Você sabia disso? Então, é assim que surge UTI. A primeira UTI no Brasil foi inaugurada em 1975. Estavam matando o Vlado na época. Bom, de lá para cá, muita coisa mudou e parece que todo mundo tem que morrer na UTI, ninguém mais pode morrer em casa. Esse tabu de que a vida tem começo, meio e vai ter um momento que vai ter fim. Então, se debruçar sobre a vida, aprender a viver e também aprender a discutir essas coisas que existem, são as coisas ligadas à morte, e que não é necessariamente que as pessoas morram mal. Então, o fato sobretudo dos médicos, que têm o poder de prescrever, determinar, eles é que comandam as equipes, nós estamos nos dando conta que a maior parte dos médicos não se interessa por literatura, cinema, teatro, música, filosofia, etc. Hoje, exatamente, porque quando você tinha o chamado médico de família, etc., esse cara conhecia a pessoa, ele era uma... Tanto é que, juntando 2 ou 3, o cara está desenganado e aí morria naturalmente. Hoje não, hoje as famílias são acuadas psicologicamente. Então, mas não vamos... Temos aqui o último recurso, a família não autoriza que se vai para uma UTI, e aí qualquer pessoa com esses aparelhos dura mais 30 ou 40 dias. A depender do hospital, há UTIs de R$21 mil por dia, tá certo? É possível transferir a titularidade de R$1 milhão em um mês da família, de tal maneira que esse cara já não tinha, ele poderia ter morrido de um outro jeito, na companhia do seu, se despedido, etc.
Esse cara levou junto a poupança. Quando ele morre mesmo, as pessoas choram, mas é cuspindo em cima do filho da puta. Deu um trabalho, 10, 15 anos, entrevado, ainda por cima. Então, tem uma coisa aí que nós estamos precisando discutir, tá certo? De verdade. E os médicos, sobretudo, e os profissionais da área da saúde, precisam ter um momento de reflexão sobre isso, e aí a gente descobriu que uma das formas exatamente seria: vamos às obras de arte, assistimos um filme, 3 horas depois, o filme, mais uma conversa, as pessoas voltam para casa com 2 ou 3 ideias inquietantes para se recolocarem. Sobretudo, lamentavelmente, quantos médicos nós temos a bordo aqui? 7 anos depois, toda a última quarta-feira do mês, quantos? 1, 2, 3... Tá, esse desafio, 4. E mais o Samir, 5. Nós estamos a menos de 500 metros da Unifesp. Nós estamos num bairro, a Vila Clementino, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde bairro amigo do idoso, tem que ser desafiado a isso, tem 23 hospitais por aqui. Nós ainda vamos conseguir isso, criar uma situação. Agora tem uma filmografia, depois de 7 anos, disponível para que todas as faculdades, hospitais, etc., possam ter essas obras de arte, assisti-las, mas com o tal do celular desligado, poder fruir, e depois vamos conversar. Já que não se interessam por literatura, ler um livro de 300 páginas são mais ou menos umas 15 horas, ninguém vai ter esse tempo. Então, é uma outra forma da gente abrir o caminho para uma nova sensibilidade dos profissionais, sobretudo. E que, nesse caso, nós não estamos falando só de cuidar do paciente, mas da família do paciente, que adoece junto. A geração passada, então, era comum famílias de 8, 10, hoje é 1 ou 2. Então, portanto, aquele esquema piramidal de que se reservava 1 ou 2 filhas, sobretudo as mais novas, que não teriam vida própria, para cuidar dos idosos, quando o casal ficasse idoso, hoje é impossível, não existe mais essa família numerosa. Hoje o que você vê é velho cuidando de velho. Temos apenas 2 asilos públicos em São Paulo, uma cidade que tem a população de Portugal. Então é evidente que nós vamos ter que ter políticas. Agora viciou que é políticas públicas, né? Não, toda política é pública. Mas nós vamos precisar não só pensar em equipamento, etc., mas em equipe. Gente, o que nós vimos, a Ana Luísa, que coordena, Ana Luísa Zaniboni, a curadora da seção Averroes, e eu não sei como é que ela, mais uma vez, se pôs em sintonia com essa obra delicadíssima, que nós acabamos de ver, Os Amores Improváveis, que, mais uma vez, tem a direção da Bianca Vasconcelos. Então, a Cinemateca, que normalmente só recebe filmes, nos últimos anos recebe filmes e reportagens da TV Brasil, por mérito, né? Então, nós estamos cá com a Bianca, que eu já anunciei, estamos aqui com o Jorge e o Marcelo. Então, vamos lá. Quem fala primeiro? Bianca, você que pariu essa magnífica obra delicada. Eu queria ser bem rápida, pari junto com uma equipe, e porque o nosso entrevistado, um dos nossos entrevistados, o psicanalista Jorge Forbes, precisa sair logo mais, então eu queria ser bem rápida aqui na minha colocação, e depois, se vocês quiserem saber mais sobre o processo de criação do documentário, a gente pode falar depois. Inicialmente, eu só queria deixar bem registrado que, cada vez que eu vejo esse programa, eu fico mais apaixonada pelo programa, por esse documentário. Realmente é um documentário, assim, não sei o que vocês acharam, mas, assim, cada vez que eu vejo, eu acho que eu agradeço demais a todos os entrevistados que se abriram, sabe, deixaram de lado suas reservas e colocaram de uma forma super espontânea e interessante suas colocações sobre amores improváveis, se é que existe algum amor improvável, como a gente conseguiu ver nas entrevistas dos especialistas e mesmo dos personagens. Então, assim, cada vez que eu assisto, eu fico muito agradecida, né, ao Marcelo, à Renata, que está aqui com a gente,
ao psicanalista Jorge Forbes, a todos os entrevistados, que está lá em Alagoa, o que está lá no Mato Grosso, o Povo Fala, aquelas mulheres lá na fila, lá do presidiário. Enfim, foi muito interessante. Sem todos esses entrevistados, a gente não teria esse programa que eu acho super sensível, que eu acho que provoca uma certa reflexão e acho super bonito. E, para quem quiser saber, o programa a gente colocou no ar em junho de 2013. Então, lá se vai quase 2 anos, e aí a gente foi atrás de alguns personagens para saber o que tinha acontecido, né? Então, o casal, aqueles, não sei se vocês se lembram, a Vanessa Trevisan e o Vitor, os jovenzinhos, que o menino é ator do filme, não estão mais juntos. Não estão mais juntos, mas são amigos. Quase que os dois vieram juntos, mas a agenda não permitiu. A Argentina, a irmã gêmea que ficou com o assassino da irmã gêmea, né, o suposto assassino, acho que ele chegou a ser condenado, né? Então, bom, enfim, ele saiu da cadeia, os dois estão juntos até hoje, e no lugar, e quem foi preso, agora quem está preso, é um outro suspeito de ter matado a irmã dela, que também foi namorado da irmã. Então, é uma rede, né? E, por último, que a gente teve notícias também, o Celedino, lá do Coração, o Celedino e a Leila, que ficou com o coração do viúvo da Leila, acho que a Monique, nossa estagiária de produção que está aqui, ligou para eles, e ela atendeu e falou que ele está muito bem de saúde, que ela também está bem, está todo mundo bem, e que ele, o seu Celedino, estava pescando quando ela ligou. Então, basicamente, era isso que eu queria dar esse feedback aí para vocês, e depois a gente pode falar sobre o processo de criação do documentário. Passo aqui a palavra para o Jorge Forbes. Olha, eu gostei muito de ter participado desse documentário. Eu acho ele absolutamente fundamental. É fundamental que a televisão possa refletir sobre as coisas mais essenciais das nossas vidas, e não há nada mais essencial que o amor. E não há nada mais essencial que as pessoas saibam que o amor humano não é padronizado. O amor dos animais é padronizado. Uma vaca transa sempre da mesma maneira. Eu dizia que o amor dos animais é padronizado. Uma vaca... Microfones improváveis. Eu dizia que a vaca transa sempre da mesma maneira, o macaco também, o cachorro também, etc. E de certa forma, somos nós, né, que fazemos cachorrice, o cachorrada, macaquice, enfim. Nós temos uma variabilidade muito grande, nós não temos nenhuma forma justa do amor. O amor é sempre um elemento surpresivo e, como eu disse na entrevista no filme, né, surpresivo, conflitante e desarmônico. Ele foi feito para nos acordar. Um dia me perguntaram, mas é importante a gente ter amor? É importante desde manhã a gente ter algo que nos incomode bastante, e não existe amor que não seja incomodante. Eu acho que esse filme reflete também o aspecto que Fernando Pessoa já fixou na língua brasileira não, no português, que todo amor é ridículo. Eu sempre gostei muito desse poema, falado por Alberto Caeiro, onde o poeta começa a dizer que todas as cartas de amor são ridículas e termina dizendo que ridículos são aqueles que nunca escreveram uma carta de amor. É um pouco a passagem que é feita. Eu gosto quando o Marcelo diz, acabamos de assistir, ele diz assim, eu nunca saí do armário, eu só escrevi, né, aquilo que é o amor. O amor vem na conta da responsabilidade que cada um possa ter frente a algo inusitado. A palavra inusitado quer dizer sem lugar, né? Algo inusitado que nos surpreende. O amor é sempre, de certa forma, surpreendente. E a gente nunca consegue explicá-lo de uma forma coerente, que se a gente pudesse explicá-lo, o amor, a DR, a discussão de relacionamento, daria certo. Nenhuma DR dá certo, né? As DRs foram feitas para não darem certo, porque
Porque se em algum momento uma pessoa conseguir explicar para outra por que ama essa outra, porque não ama mais. A gente pode explicar amores passados, mas a gente nunca explica a presença e o amor atual, né? E porque ele tem essa característica de deslocamento. Então, quero fechar esse primeiro comentário, assim, de sopetão. Eu quero agradecer muito a Bianca e toda a equipe por ter feito numa televisão em rede nacional um documentário que faça com que as pessoas se perguntem, e eu, como é que o meu amor é um amor standard, é um amor provável ou ele é improvável? E quem deve ficar chocado são aqueles que estão nos amores prováveis, nos amores provados. O Nietzsche diz algo dizendo assim, aquilo que precisa ser provado não tem a menor importância. Eu acho ótimo isso. Aquilo, quer dizer, o maior filósofo do século, né, do século XIX, aquilo que tem que ser provado não tem a menor importância. Então, os amores improváveis têm toda a importância, né? Tem toda a importância, porque quando a gente vê esse debate e vê os exemplos, e nós espectadores, somos imediatamente levados a nos perguntar, e eu? Né? Então, se cada um de nós, hoje aqui, você disse, eu não vou comentar agora, os médicos gostaria até, sendo médico, mas não quero me afastar do tema do filme, né? Eu acho que essa pergunta seria formidável se cada um daqui saísse hoje dizendo, e eu? Né? E teria sido, eu acho que é o grande vírus que o seu documentário traz. Não quero ficar tomando a palavra. Mas depois você vai defender esses médicos em geral ou vai estar comigo? Tá bom, você quer que eu fale? Então, desculpa, Marcelo, falo um minutinho dos médicos, porque... Sabe por que eu gostei, Sérgio, que você falou? Bom, ponto 1, né? Os médicos são muito pouco cultos hoje, porque a tradição nós tivemos, na tradição brasileira e na tradição mundial, os médicos eram de uma formação humanista e filosófica fundamental. Nós temos grandes filósofos médicos, por exemplo, me lembro de Canguilhem, grande filósofo da ciência. O que dá nome a essa sessão, o Averroes? Por exemplo, né? Então, é uma prática hoje. Segundo, para ir bem rápido, você falou do problema da eutanásia, indiretamente. Você falou as pessoas, né? Elas estão vivendo porque as máquinas a mantêm vivas. Isso vale a pena ou não? É uma reflexão fundamental. Por que uma reflexão fundamental? Porque as pessoas que têm mais de 40 anos, que estão aqui, e tem algumas de mais de 40 anos, né? Nós, de mais de 40 anos, nascemos num mundo onde a gente dizia assim, se eu pudesse, eu faria. Nos últimos tempos, a revolução tecnológica, e todo mundo sabe que é uma revolução, a revolução que nós vivenciamos, é uma revolução nunca antes vista na história. Hoje em dia, não dá mais para a gente dizer, se eu pudesse, eu faria. Por quê? Porque, tecnologicamente, eu posso fazer mais coisas do que eu quero. Então, quando eu mantenho uma pessoa, um corpo vivo, funcionando em cima de uma cama de um hospital, porque as máquinas permitem, eu não sei se eu quero, eu não sei se aquela pessoa queria, mas é muito difícil para as famílias dizer eu não quero mais, ou dar o famoso pode desligar, né? E quem já viveu isso, né, e seguramente tem pessoas aqui que já viveram isso, eu já vivi isso, né, sabe o que é enfrentar esse momento que a nossa civilização devolve a cada um a responsabilidade, que não é mais se eu pudesse, não, você pode, mas você quer? Então é fundamental essa pergunta, ela é algo que nos agulha, que nos toca de perto, né? E o terceiro aspecto sobre isso, eu vou contar uma experiência engraçada para vocês e que tem a ver com a medicina, e tem a ver com o amor, e tem a ver com a sensibilidade. Nós achamos que o sofrimento humano é coerente com uma lesão que uma pessoa tenha. Eu queria dizer para vocês que não é. Eu tenho essa experiência semanal. Eu dirijo a clínica de psicanálise no Centro de Genoma Humano da USP, da Universidade de São Paulo. Atendo casos lá de alterações genéticas neuromusculares muito importantes. E o que acontecia antes da gente fazer esse trabalho, que já vão 9 anos de atendimento, era o seguinte, uma pessoa chegava, por exemplo, com paralisia nos braços e nas pernas,
E já se sabia, e os médicos diagnosticavam que ela estava deprimida e que a vida dela estava muito mal, porque afinal de contas ela era paralítica. Nós temos preconceitos. A sociedade faz supermercados de alegrias e de dores. Então quem está, por exemplo, paralítico tem que estar se sentindo muito mal. Não é verdade. Vi recentemente uma moça, conto rapidamente esse caso, né? Uma moça que me foi enviada pelo colega geneticista, médica geneticista, dizendo, olha, ela está péssima porque ela está com uma paralisia de cintura escapular, enfim, as duas cinturas, né, as pernas e braços, para falar de uma forma mais leiga, e você precisa cuidar dessa tristeza dela. A moça entra cabisbaixo, e entrou junto com o marido. E o marido era um nortista de mais ou menos 3 metros de altura por 2 de largura, forte para burro, bonito para burro, e ela, né, caidinha assim dentro da cadeira de rodas. E eu perguntei para ela como é que ela ia e tal, e ela não respondia. Aí o marido perguntou, meu amor, o doutor está perguntando como é que você vai. E ela, de cabeça abaixada, né, falou, meu amor, você não quer responder? Ela, de cabeça abaixada. Aí ele disse, você quer que eu saia? Ela não respondeu. Eu perguntei, você quer que eu saia? Eu disse, ela diz que quer. Né? Claro que ela não disse nada. Aí ele olhou para mim meio surpreendido e saiu da Você sala. falou? Eu que falei. Tá. Ela Boa. diz que quer. Gostei. Aí ela levantou a cabeça e falou assim, dá para ficar bem com um traste como ele? Gente, é o efeito do filme da Bianca, né? É o amor improvável. Eu falei, como? Quer dizer, quando... Né, é isso, sempre... você sacou, aí você, né, entrou debaixo da pele dela e aí se fosse ela, é o que você faria, tira o cara, o direito à privacidade. E aí ela me explicou, me dá mais um minutinho, me explicou assim, esse cara, tem que tratar esse cara, ele é fóbico, eu saio com ele o dia inteiro no carro, eu sou paralítico, eu não posso sair andando do carro, ele tem medo de andar sozinho na rua de São Paulo. Tá vendo? Aí eu falei, e é o seu casamento? Né? Eu falei assim, não, é meu segundo marido. Foi o segundo? Pô, tem tanta gente cheia de pernas e braços, né? E atrás de um, e ela no segundo. Aí ela disse, meu segundo, e como é que foi o outro? Também foi um traste. Falei, já entendi, a senhora veio aqui para ser tratada de trastite. Né? A senhora só escolhe amores trastes. Falou, é isso mesmo. Né? Uma palavra sobre a lesão anatômica. Quer dizer, os amores são absolutamente improváveis. E é só saber ouvir, né? Ou só buscar essa singularidade. Então, só para apoiar a sua ideia dos médicos. Pois é. Esses ódios improváveis, ódios prováveis. Não, que nós vamos conversar daqui a pouco sobre ódios que as pessoas têm por conta de entes queridos que estão imobilizando a vida dele, e ele se sente, fala, mas como é que eu posso estar sentindo isso por essa pessoa? Só depois que começa a ver uma obra de arte, etc., que verifica, peraí, isso aqui é um sentimento universal e isso ajuda a aliviar. Marcelo, bom, você está solteiro, casado? Como é que você está hoje? Você viu que a Bianca não... Pois é, eu não falei... Bianca, agora você já fez, agora ele vai falar. Não, eu estou namorando. Vai lá, ele se definiu assim, que o Marcelo, 50 anos, paulistano, design do imobiliário interiores, há quase 30, 2 ex-casamentos, 2 filhas, militante da antroposofia, define-se como alguém que quis ser vanguarda quando jovem e hoje defende a dignidade. Eu falei, mas quem fez essa síntese para você? Ele falou, eu mesmo. Então, vai lá. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui para a Bianca o convite. Quando ele veio, me soou estranho, a questão primeira de amor improvável, porque nunca tentei provar amor nenhum. Tenho um certificado agora de que o meu amor é improvável, aliás, todos os meus, enfim, e no filme. E agradeço muito a Renata, o Ricardo, que não está aqui, de também terem participado. A ideia de contar a história, de mostrar a nossa história, é dar um passo além no caminho da homofobia, dessa história toda que cada dia fica mais horrorosa. Menos de um mês, um menino apanhou na escola em Ferraz de Vasconcelos e morreu por ser adotado por um casal gay. Então, acho que é mais um motivo para vir aqui, para mostrar mais ainda a história. Nunca imaginei que fosse aparecer tanto. O Ricardo está aí? Não, Ricardo teve que ir para Santos e não pôde vir. E ela? A Renata está aqui. Ô, Renata, está aqui, claro, era você. Vem para cá.
Eu não tinha visto o trabalho, eu tinha assistido lá atrás, quando você lançou. Mas passaram 2 anos, é como você disse, cada vez que a gente... E eu tinha encontrado a Renata e não tinha entendido. Não, você... Vai lá. Bom, enfim, e achei bacana essa semana ter essa chance de estar aqui, de falar de novo, de falar desse menino que morreu assassinado por essa questão da homofobia. Se aproxima para isso. Não Assim? tem medo. Melhorou? É total falta de prática, eu nunca falei em microfone. E é muito bacana rever, depois de quase 2 anos, o filme. Né? Fazer foi uma aventura, realmente, parar, olhar para todas as fotos, reolhar a vida inteira e assim, responder para mim a pergunta que, no fim, a gente aqui no filme está trazendo para vocês, do tipo, que amor é esse e como é por aí a vida. Fala aí, Renata, porque em 2 anos mudou muita coisa no ambiente, na sociedade, você não acha? Muito. Então, você... Vai lá. Não, um só basta. É o suficiente. Você tem que sempre ter 2. É uma mulher com 2 o tempo todo. Eu achei interessante, é a primeira vez que eu me envolvo em público com a apresentação do programa. Foi bastante difícil. E, ao chegar aqui, eu me perguntava, que lugar estranho, eu não estou entendendo nem o que estou fazendo aqui. Mas achei que era meu dever estar aqui hoje. Né? E, te ouvindo, eu sou psicóloga, eu trabalho há mais de 20 anos na área de terminais e psico-oncologia, né? E falei, puxa, eu estou no lugar certo. Porque você também não sabia, né? E, enfim, em relação ao programa, né, a reportagem, é isso, na verdade, é através da minha vida, do que eu vivo, transformar o mundo em mais humano. E isso, o amor é a característica, para mim, mais importante. Então, por isso estou aqui. Bianca, como é que começou? Como é que você conseguiu chegar nesse lugar? Bom, o Florestan vai dizer, só uma TV pública, com um propósito público, que nós precisamos do país, senão não tem reportagem, não tem esse documentário, não tem essas peças. A coisa rapidinha não produz isso. E temos isso. Mas como é que você conseguiu? Como é que monta isso? Conta para a gente. Bom, o início foi, eu estava na ilha editando um outro programa, e aí quando eu voltei para... eu nem me lembro o que era, mas era alguma coisa, assim, fechamento de programa, uma coisa bem complicada. E aí eu falei, nossa, estou precisando respirar. Aí fui lá para o meu computador e, hoje em dia, a gente respira como no computador? Dando uma olhadinha no Face. Fui lá para o Face para ver se tinha alguma coisa diferente, se tinha algum recado, inbox, alguma coisa, algum convite para alguma festa, algum bar, enfim. Quando eu vejo, dou de cara com uma matéria, com um post do Wagner. Wagner está aí? Acho que o Wagner não veio. Ele era produtor da nossa equipe e eu vi lá, há 2 minutos ele colocou lá um post que era uma matéria do G1 sobre as gêmeas. A gêmea sobrevivente que estava namorando um rapaz que tinha assassinado a irmã gêmea. Eu olhei aquilo e falei, o que é isso, Wagner? Aí ele deu a volta, saiu lá de trás do computador dele e veio e falou, Bianca, você não acha que isso valia um programa? Aí, na hora que ele falou isso, eu já falei, Amores Improváveis. Aí a equipe adorou, comprou a ideia, o Florestan adorou a ideia, aí já vendeu para a direção lá de Brasília, que também gostou. E aí tudo começa, porque se a gente está numa TV convencional, comercial, que gancho que é um programa de 52 minutos, um documentário de 52 minutos falando de amores improváveis? Qual que é o gancho? Mas como é que se descobre o cara que dá o coração para o outro, que vai casar? Como é que chega a uma coisa? Então, aí... Fala assim, pum, pum. Aí, assim, a equipe... É tudo por acaso? Não. A equipe começa a produzir. O programa, uma vez, a pauta aprovada, aí a equipe começa a fazer pesquisa. Aí tem todo um trabalho de pesquisa. E aí a gente se reúne... O que é pesquisa, no caso?
É entrar no Facebook? É entrar no Facebook. A Luana é nossa produtora facebookiana. Ela entra no Facebook e começa a falar que está fazendo um programa assim e tal, cujo título é esse, a pegada é aquela, e aí alguém vai lá, inbox, dá um recado, passa um personagem para ela. Né? Eu, particularmente, me orgulho muito dos nossos últimos personagens, eu ser amiga deles há muito tempo. O Marcelo eu conheço desde o tempo que as minhas filhas eram pititicas. Então, mesmo assim, não foi fácil, porque eu conhecia muito bem o Marcelo, não conhecia muito bem a Renata, nem a Renata me conhecia muito bem, e eu fotografei o casamento dele com o Ricardo. Então, eu tinha uma proximidade. Você fez um freela na época? Não foi freela. Eu gosto muito de fotografia e eles foram meus cobaias. E aí, não, aqui em São Paulo. Não, foi numa. Ele teve um casamento particular em Santos, mas a festa, aquela que eles estão com umas velas, umas luminárias, foi numa praça na frente da casa do Marcelo. Enfim. Aí, você estava na primeira e na segunda, nas duas? Não, estava na segunda. Na primeira, eu só conhecia o Marcelo e a Renata em festa. Né, Renata? Então, tava, Oi. Não, então eles tinham, aí eles se separaram. Faz um filme entre as festas que ela Bom, aí o que aconteceu? Eu conheci os caras, eu sabia que ele não estava com ninguém mais, nem com o Ricardo e nem com a Renata, obviamente, porque ele se separou da Renata primeiro. E aí eu falei, bom, e agora? Né? Como é que eu vou conseguir trazer esse trio sentados juntos, um do lado do outro? Aí falei com o Marcelo. Marcelo, eu preciso consultar, eu preciso ver e tal, não sei o quê. Aí teve aquela pré-produção. Aí a gente se encontrou num bar, evidentemente, uma garrafa de vinho. Mas o que ela chama de pré-produção para vocês é uma negociação complexa. É uma negociação. É uma sedução mesmo. Exato. Tem vinhozinho para dar uma amolecida e vender o peixe. E aí foi muito interessante, porque essa aqui chegou assustada e saiu dando risada, achando que tudo bem, que ia ser legal. A Renata era mais, digamos, resistente. Pé no chão. Acho que pela própria natureza dela, como Renata, e da profissão dela, e, enfim... Ela queria saber aonde que ela estava pisando. Daí, né, vamos falar de TV Brasil, que TV Brasil respeita, tem todo o cuidado de não colocar no ar nada, olha, morreu, olha, separou, casou, matou. Ia ser uma coisa... Quer dizer que você mesmo, se você fosse do SBT ou da Rede TV, etc., a mesma pessoa, os mesmos personagens, mas se você fosse abordar hoje, você acha que as pessoas reagiriam de um outro jeito. Depois desses anos, com a TV Brasil produzindo coisas que são de referência... não sei. Isso ajuda? Eu acho que o fato de estar numa TV pública que tem uma programação de qualidade preocupada com o ser humano e não com o anunciante, e não com o Ibope, isso ajuda muito. Até antes da gente subir aqui no palquinho, eu estava falando com o Forbes, e ele estava comentando que ele estava falando com uma colega dele do Rio, antes de vir para cá, né? Conta, eu achei interessante, é bom vocês ouvirem isso dele. Eu comentei com a Bianca, que estava vindo para cá, falando no telefone, eu não vou fazer isso agora, uma discussão cinemateca a partir de um documentário TV Brasil. Imediatamente a reação foi uma reação que eu tenho ouvido das pessoas, foi assim, TV Brasil, que legal, esse pessoal é sério, né? Eu acho que essa programação e o que está sendo feito na TV Brasil está indo no caminho da aceitação e da respeitabilidade que adquiriu os programas da TV Cultura, que em recente cotação, a TV Cultura está pontos acima de todas as outras televisões brasileiras. Então, fiquei muito contente, porque agora se a gente tem duas nessa mesma linha, melhor, porque aumenta a nossa capacidade de informar e de refletir. Estou pegando por aí. O fato de haver simpatia prévia não muda tudo. Se eu estou de pé atrás em relação a quem quer que seja, eu já não vejo essa pessoa de um outro jeito? Você diz em relação à pessoa ou à TV? Não entendi. Não, eu estou falando aqui da vida. Agora a TV... em relação à pessoa. O fato, se você chega com um projeto e atrás você é a pessoa, eles são os personagens, a vida está aí. Mas dependendo de quem você representa, eles se encolhem ou não, e você pode ter essa ideia ou não. Então... Sim, tanto que estamos falando da relação do profissional, do médico com o paciente, do psicólogo com o seu caso, do psiquiatra, do psicanalista, ou do oncologista, ou do geriatra, etc.
Se não se estabelece essa confiança que permita o chamada simpatia prévia, sem simpatia prévia, por que alguém não estaria com o pé atrás hoje numa sociedade oportunista, individualista, de que o sujeito fala uma coisa e faz outra, a tal da leitoinha que eu contei aqui, ou seja, tem toda, em algum momento tem uma malandragem para sacanear com o outro. Então, o fato de não existir... Posso comentar isso? Vai lá. Eu acho que nós estamos vivendo, nesse momento, algo muito interessante sobre o amor e sobre o vínculo social. Nós estamos vivendo uma revolução da passagem de uma era para outra. Todo mundo sabe, todo mundo fala da globalização. O que é a globalização do ponto de vista psicanalítico? É uma mudança na forma da identidade do ser humano, que era uma forma vertical, ou seja, nós nos uníamos em relação a algo maior, a uma transcendência, a algo superior. Nós nos reuníamos na família em nome do pai, na empresa em nome do chefe, na sociedade civil em nome da pátria. São 3 verticalidades. Na globalização... Pátria. Pátria, família. Pátria para a sociedade civil, chefe no trabalho e o pai na família. Nós não temos mais essa verticalidade. A começar da família, não existe, por exemplo, mais o poder paterno que antigamente decidia sozinho sobre a economia e sobre a educação das crianças. Isso já mudou no início desse século, mudou no Código Civil brasileiro. Bom, nós não temos mais, portanto, esses grandes padrões. Nessa época dos padrões verticais, o amor era provável. O que quer dizer o amor era provável? A gente amava com uma certa intermediação. Eu estou com você porque eu prometi para o seu pai. Eu estou com você porque se eu não estiver com você, eu vou para o inferno, porque aquilo que Deus uniu, o homem não pode desunir. Eu estou com você porque senão nossos filhos vão ser educados por você e eles estão perdidos na vida porque você é um horror. Eu estou com você porque nós não podemos dividir nosso patrimônio. Enfim, todas as definições do eu estou com você eram intermediados por um terceiro elemento que ficava presente. No momento atual, se alguém disser eu estou com você por causa de alguma coisa, não é verdade. Não é verdade porque hoje em dia a responsabilidade de você estar com alguém começa e termina ali. Mesmo que você diga eu te detesto. Tem casais assim. Tem casais que a forma de dizer eu te amo é falando eu te detesto. E toda mãe diz, porra, mas você ainda está aí? Não é, mas que saco? Pois é, você também. Então vamos tomar café da manhã, né? Então, não te aguento, mas não te largo, né? Não te aguento, mas não te largo. Então, hoje em dia, as pessoas dizem, não, mas nós estamos vivendo um mundo péssimo. Não, nós temos um novo amor. Eu tenho trabalhado muito esse tema, um grande amigo meu, filósofo francês chamado Luc Ferry, também, aliás, nós chegamos às mesmas conclusões por caminhos diversos, que nós estamos vivendo um novo tipo de amor, que as pessoas têm que saber que se estão com alguém é porque elas querem estar, e não existe uma explicação, vamos dizer lá, muito bem estruturada, não existe alguma probabilidade no sentido que eu possa provar porque eu estou com alguém. É uma tendência importante, é uma tendência que alivia uma angústia enorme das pessoas achando que o mundo está perdido. O mundo não está perdido, o mundo se regula hoje em dia de uma outra forma que não é a forma anterior. Nós é que estamos perdidos porque não estamos sendo capazes de perceber qual é essa nova regulação. Uma delas é uma regulação feita por amores improváveis. Posso fazer uma pergunta para você? Porque nós vamos distribuir a palavra antes que ele vá embora. Só uma, antes que ele vá embora. Eu queria fazer uma defesa da Bianca. A Bianca é assim, a Bianca saca, articula, faz, consegue as alianças todas dentro da televisão, vai à luta, trabalha meses e realiza. Ligo para a Ana e falo, tem um programa bom para você botar na tela. Aí cria um material de referência. Bom, depois, aí tem a hora do trabalho, de que esse não é um material ligeiro que está. Aí a Bianca parece que ela não confia no taco do próprio tropa, porque isso que está aqui, ele é autoexplicativo, absolutamente. Tá certo? Se realizou, é o tipo do filho que você já pode soltar no mundo, que ele se explica por ele mesmo. Então, e vocês viram isso aqui, né? Esse novo ambiente que nós estamos falando aqui, essa zona autônoma, temporária, agora sim que chama, né? No anarquismo e tal. Então, aqui, uma vez por mês, pelo menos, quarta-feira, você tem uma zona autônoma temporária. Aqui as pessoas... E tem aqui, faz parte do formato, que a certa altura, não é a plateia, é a sessão. Pode ser, para eles meter o pau... Não, meter o pau não.
Assim, Pode. Eu só queria assim, fazer dar o uma toque. pergunta que eu acho que quem gosta de psicanálise, Uma pergunta e uma psicologia, observação. Freud explica ainda por que fulano está com cicrano? Você está falando da responsabilidade? Não, eu acho que Freud a gente, ainda explica eu ou acho não? que a gente não deve mais buscar no Freud, já o tá no famoso segundo Freud programa, você entendeu? explica. Eu acho que a gente deve buscar hoje, Bianca, o Freud implica. Quer dizer, implica que você possa responder pelas suas escolhas e não que você adeque as suas escolhas a uma explicação geral. Perfeito. Eu tenho uma observação para fazer para você. Renato, Uma observação só para bem, fazer. na luz aqui. Tá. Para o Jorge, eu concordo absolutamente com essa teoria da transição e da regulação de como as pessoas andam se relacionando, se aproximando e vivendo relações íntimas verdadeiras, né? É uma teoria. Eu acho que o filme relata casos isolados, não é a grande maioria da população do nosso país que vive hoje desta forma. E eu acho que na área da saúde, isso é 10.000 vezes mais, está mais impermeável nessa mudança que está acontecendo a nível social. Era só isso que eu queria Eu concordo observar. plenamente, Renata, e te agradeço a lembrança, porque aquilo que eu estou dizendo da tendência de para onde nós estamos indo, de uma tendência. Isso. E toda vez que tem uma tendência, a tendência é uma vanguarda. A vanguarda é de poucos. Engrossando, né, o caldo que com o depois passar dos anos. Mas a primeira reação frente a uma nova tendência é uma reação de andar para trás, é reacionária. Exatamente. Nós estamos num país que nós temos uma cinemateca maravilhosa como essa, mas nós temos exorcismo na televisão brasileira todos os dias, não é? E nós temos templos salomônicos. Quer dizer, bom. E quem trabalha em hospital de NPS sabe a realidade de todo o sistema que acontece entre médicos, pacientes e cuidadores. Mas existem boas perspectivas, eu acredito. Eu acho que é inevitável. Eu acho que o movimento para Amores Improváveis é inevitável, porque é a marcha, não vai ter retorno. A globalização não vai voltar atrás. Não dá para a gente parar e dizer, não, agora vamos voltar de novo, todo mundo, às 7 horas da noite em casa, comendo junto, o pai tem que ficar na cabeceira, a mãe sei lá o quê. Não existe mais essa disciplina, isso já foi. Por mais que as pessoas fiquem muito aflitas, achando que o mundo está perdido, que seus filhos são horrorosos, porque gostam de uma música chamada, que é um batistaca, que não quer dizer nada, porque eles não cantam mais a Garota de Ipanema, né? e que eles também são absolutamente aloprados, porque vão para a rua fazer manifestos, mas não tem uma bandeira de luta bem clara, como tinha no nosso tempo, que a gente sabia o que a gente ia fazer com as passeatas, esse saudosismo das pessoas acima de 40 anos de idade, de achar que nós somos maravilhosos, porque nós somos geração Maria Antônia, né? E que os nossos filhos são perdidos, que não entendem nada, são os aloprados, alienados. Eu acho que nós temos que rever isso, né? Não é fato. Já existe uma nova organização, já existe um novo amor e que nós temos que legitimar. Desculpa estar falando correndo. Só dizer, você já me criticou várias vezes que eu tenho que sair 9 horas. Não me critica, não. Eu não podia vir aqui hoje. Mas você negociou já? Quando a Bianca me convidou, eu falei, Bianca, eu não posso, eu vou ter uma conferência às 9 horas, eu não posso. Aí eu falei, então você vem e fica até as 9 horas. Eu falei, então tá bom. Tá bom. E você conseguiu já um novo contato? Porque agora com essa coisa do celular, etc., você já avisou lá que vai chegar um pouco atrasado? Isso já se sabe. Quem quer falar? Dá assim, levanta a mão para eu ter uma ideia do 1, 2. Então vamos lá. Você e você. Bom, primeiro. Quem você é? Júlio Thanos. Sou frequentador assíduo desse espaço absolutamente excelente, né? Não conhecia esse trabalho de vocês. Primeira vez que eu estou tendo contato, concordo em gênero, número e grau, com a sensibilidade, abertura
e atualidade do que foi levantado. No início da transmissão, essas coisas da psique da gente. Eu me lembrei de quando, bastante pequenininho, ouvi um tal de amor platônico. Não é? A partir daí, dessa lembrança, eu exatamente percorri um caminho no sentido de é incrível como a estrutura social, cultural e psíquica mudou nos tempos. E cheguei a uma conclusão que o Dr. Forbes, eu acho que já expressou, mas eu gostaria que a mesa confirmasse ou não. Hoje, a nossa dita pós-contemporaneidade, existe amor não improvável? Ou seja, a sensação que eu tenho é que os amores são improváveis. E, mais uma vez, agradecer à sessão Averroes a oportunidade de estar submetido a essa sensibilidade. Obrigado. Diga lá. Microfone lá. Tem um microfone só ou tem dois? Um de cada lado? Tem um aqui. Vamos esse aqui. Ganhamos mais um. Além de você, mais alguém quer falar? Você, o Florestan, mais alguém? É só levantar a mão. Obrigado. Boa noite. O tema realmente... Diga quem você é. Oi? Quem você é? Eu me chamo Heitor, já fui aqui, muito frequentador aqui da Cinemateca, minha esposa foi funcionária aqui da Cinemateca já há muitos anos. Desculpe, né? dá para você retomar? Porque estava sem microfone, não deu para a gente ouvir. O meu nome é Heitor, frequento a Cinemateca há muitos anos, minha esposa foi funcionária da Cinemateca, tem muita história a contar, inclusive com o Dr. Jorge Forbes. Eu, há muitos anos atrás, frequentei um curso de psicanálise. Eu só vou falar um nome rapidinho, não sei se o senhor vai lembrar, Gregório Barenblit. Acho que tem uns 40 anos atrás, mais ou menos. 10. Mas foi formidável, épocas muito boas. Mas o tema realmente é um tema que transcende, é um tema anímico, é um tema da alma humana, a relação de amor. E o que mais chama a atenção, amor improvável, como o senhor ali colocou, a gente pode considerar como um amor provável, como o doutor colocou também, né? Se nós pegarmos a história da cultura helênica ou a história da cultura grega, nós vamos se debater com o amor provável, que inclusive existia outras espécies de amor, né? A gente poderia considerar o amor porneia, o amor eros, e a gente busca, para não tomar muito tempo, o grande amor, que é o amor ágape. Esse é o grande amor da globalização, que o homem manda algo fora da estratosfera, buscando alguma coisa que está dentro de nós. Fábulas de dinheiro para uma série de eventos que a gente não consegue se descobrir dentro da gente, nem sequer o amor que nos toca, né? Então, sabe, a coisa realmente é muito vasta, mas assim, só pelo que eu senti no filme, uma bela de uma obra, né, sensacional, o documentário, essa relação de amor, mas jamais a gente vai deixar de amar, porque faz parte do nosso mundo anímico. E, inclusive, eu me lembro, não sei se o Dr. Forbes vai lembrar desse fato, há muitos anos atrás, a antiga FEBEM, eles requisitavam voluntários para ir diariamente na FEBEM pegar as crianças no colo, porque as crianças morriam porque não havia colo. Isso acontece até hoje.
Então, essa relação de amor é muito difícil de ser definida, na minha opinião, né? E ficaria bem dividido entre o amor provável, na cultura grega, que está viva até hoje, é só ler Platão e Sócrates, que eles estão vivos na nossa vida, como o amor improvável, que são mudanças, mas que não mexe com a essência humana. Nós vamos sempre continuar. Não, diga. Não, eu só quero dizer que mas nós sempre vamos continuar sendo humanos, sempre tendo a relação de luz e sombra dentro do nosso próprio corpo, que sujamos o Tietê todos os dias, e comemos um alimento super saudável, né? E a gente não repara essa relação da dualidade de amor e sombra, de luz e sombra, e de amor improvável e amor provável. Muito obrigado. Bom, eu queria só lembrar que esses documentários, que acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que a TV Brasil tem realizado, está disponível na internet, vocês podem acessar. Nós temos documentários importantes nessa área. O Sérgio andou falando aí da questão da vida por um fio, né? As pessoas que chegam no fim da vida e são levadas para uma UTI. Foi feito um belíssimo documentário que foi discutido aqui nessa sala, né? A Bianca fez também um documentário. Qual é o nome, hein, Florestan? Chama Vida por um Fio. Vida por um Fio. É só entrar lá, TV Brasil, EBC TV Brasil, vai no informação, né? Ou entra no site do Premier. Ou tá lá, ou no site do Aboré. Hoje tem esse público, essa nova televisão. Brasil, é só escrever A Vida por um Fio, Caminhos da Reportagem. Caminhos da Reportagem. E aí tem também um documentário lindo que ela fez, que foi sobre os cachorros, né? A vida de cachorro, que conta a história... A vida de cão, que conta a história do cachorro com o ser humano, quando começa, por que existe, e por que existe essa fidelidade. Enfim, tem uma série de documentários muito legais. Ela está fazendo agora um novo que também vai causar um certo impacto, que é a respeito... Uma Guerra Sem Herói. Não, é uma Guerra Sem Heróis, e o outro que é sobre... separados pelo crime. Separados pelo crime. Pessoas que vivem ligados com pessoas que estão presas. Como vocês veem, o Amores Improváveis é o nosso queridinho, porque sai dessa zona também pesada, né? Bom, dito isso, eu só queria registrar o seguinte. Todo mundo sabe da obra do meu pai, né, um sociólogo famoso, importante, e ele teve uma mãe que teve um amor improvável, e eu conversei muito com a Bianca a respeito desse amor improvável, porque ela se apaixonou, uma imigrante portuguesa, chega aqui novinha com os pais, com 14 anos de idade, vai trabalhar no campo, numa fazenda, e se apaixona pelo filho de um italiano, e o pai dela, também camponês, né, e o pai dela promete a mão da filha para o filho de um amigo português, e ela não foge com esse italiano, e acaba se casando com um português que ela não gostava. 2 anos depois vem a gripe espanhola, ela fica viúva, não volta para a casa do pai. Essa é a versão boa, né? Não. Que veio a gripe. Aí ela vem para São Paulo. Olha a história. Meu pai passou a vida inteira dele sem saber quem era o pai dele. Ela teve o filho sozinha. Ela vem para São Paulo trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família nobre, rica, e só no fim da vida dela, que minha mãe pressiona, fala, você vai me contar agora quem é o pai dele, porque não é possível você ficar escondendo isso dele e tal. Ela conta que nessa casa o motorista era irmão do italiano que ela era apaixonada. Sério? Sério. E aí ela teve uma affair com ele, engravidou dele, e aí não contou para ele, e foi ter o filho sozinha, por vergonha, está tendo um filho com o irmão do homem que ela amava. Né? Então, assim, é uma história bonita, né? Porque mostra uma mulher com vigor. Né? Isso dá o filme. E aí, eu acho interessante, porque a gente está falando dos improváveis agora, eu estou falando dos improváveis do início do século passado. Dá para disputar com vocês, hein? Ela tem esse filho, e um outro motorista ajuda ela
e eles acabam vivendo juntos, e o cara se apaixona por ela. Ninguém ficou sabendo disso, ela não contou para ninguém. Teve uma filha que morreu cedo, com 3, 4 anos. Depois ela casou de novo, e aí esse cara, no fim da vida dela, aparece na vida dela e fala: Maria, você não... ela estava na UTI aqui no Hospital do Servidor Público. Maria, você não tem mais as pernas que você tinha. Você não tem mais o quê? As pernas que você tinha. Ele As entrou pernas? no hospital, um O velhinho. cara foi elogiar as pernas dela? É. O motorista? Motorista com quem ela viveu. E aí ele fala assim: eu estou viúvo e vim te buscar para você passar o fim da vida comigo. Ou seja, o segundo marido dela, o segundo homem da vida dela... Porra, você tem que escrever isso. Não. Eles se separaram por conta de que ele era muito mulherengo, segundo ela disse depois para a gente, porque todo mundo ficou impressionado. De repente, você pega um velhinho chegando lá no hospital, leva ela embora para a casa dele, e ainda morreu nos braços dele. Você está inventando tudo isso. Não, não estou, não. É uma história... Enfim, eu acho que essa coisa do amor improvável ele sempre existiu. É que eu acho que hoje, o que está ocorrendo, me parece, é que as pessoas estão mais livres do que estavam no passado. Tem menos problemas, menos tabus. O tabu existe, mas acho que menos pressão. Né? Nós estamos rompendo. Sobretudo sobre as mulheres, que duram mais do que os homens, eles morriam antes. Então, já que é assim, eu conto da minha avó. A mãe do meu pai chamava Maria José, ponto. Uma mulher que não tinha sobrenome. Muito inteligente e analfabeta. Veio de Portugal, eu que escrevia as cartas para ela, que começavam sempre do mesmo jeito. Espero que esta palavra encontrado perfeito, feliz saúde na companhia dos seus e quem mais quiser. Quanto a nós ficamos bem, graças a Deus. Aí começava a falar mal dos outros. E ela ditava, e eu fazia todas as cartas, falei, mas puta que como é que ela está intrigando todo mundo? A minha avó era uma mulher perversa, e jogava e tal. Bom, esta mulher, mais à frente, Você nunca mudou a cara? Maria José, e ela não tinha, então, alguma coisa se passou que havia uma pessoa, eu nomeei que não tinha sobrenome, que era ela. E eu achava esquisito. Casou-se aos 16 anos com o meu avô, santo homem, que lhe fez 14 filhos, que era um santo homem, e ela, então, tomava agarol. Lembra do agarol? O negócio de... E ele era um reloginho e tal. E aí ela falava, se eu tenho que tomar, tu também tomas. E ele se cagava todo, coitadinho. Bom, ela teve um AVC e foi parar ali naquele hospital Santa Paula. E ficou em coma durante uns 10 dias. E os médicos disseram, olha, alguma coisa estranha, porque mesmo em coma, parece que pelo eletrocardiograma você vê se a pessoa dorme ou está acordada, não é isso? E ela não dormia. Então, havia um fenômeno. Bom, afinal, ela sai do coma e chama o meu pai. José, José, estás aí? Estou. Tira todo mundo do quarto. Saiu todo mundo do quarto. Estás aí. É o seguinte, eu não posso morrer sem contar uma mágoa que me acompanha. Diga, minha mãe, mas está sozinho? Estou. Preciso contar isto antes de morrer. Diga, minha mãe. Puf, morreu e não contou. A última sacanagem que ela fez. Até o meu pai. Então, essas memórias improváveis, essas mulheres que duram muito, elas confiavam que os homens iam ficando pelo caminho para poder recontar o passado. Eu acho que essa história que você contou não existe. Não é possível, não é improvável, é impossível. Chama. Não, escreve isso, meu. Com o Monique. E eu queria saber o que você Fala quem é você. Monique. Eu sou estagiária do Caminhos da reportagem. A Bianca é minha chefe. E eu também sou estudante de Ele é o jornalismo. seu pai, a chefe e a pátria. E eu queria saber o que vocês pensam em relação a relações construídas com base na internet. Essas relações que as pessoas nunca se viram, mas dizem que se amam. Pode ser considerado um amor? E eu também queria saber por que o papel da mulher sempre parece ter um peso maior em relação a amores improváveis. Parece que a culpa sempre recai sobre a mulher, ou ela tem que aguentar uma pressão maior da sociedade. Eu queria saber mais sobre isso. Tem mais alguém fazendo pergunta? E quem se habilita, então? Marcelo parece que está embalado. Tem mais gente? Opa! Diga.
Desculpa, porque a luz aqui ofusca. Meu nome é Zaqui, eu sou psicoterapeuta e socióloga. Assim, não deveria, mas vou dar uma resposta à pergunta dela. Isso é bíblico em relação à mulher, é bem bíblico. Mas a minha pergunta é a seguinte, falando de amores improváveis, de paixão e de amor, eu queria perguntar para a Bianca se ela assistiu o documentário brasileiro chamado Eu Vou Rifar o Meu Coração, que eu não sei de quem é, mas é um documentário fantástico, exatamente sobre esse seu filme. Não vi. Então, assista, com as músicas do Valdir Soriano, e parabéns pelo seu filme, mas, assim, a temática é a mesma, e só que ele não fez sucesso. Eu não sei por quê, mas eu queria perguntar se você tinha assistido. Não assisti, mas ótima dica, Se não me vou engano, é atrás. da Patrícia Pilar, não é isso? Patrícia Vou Pilar, Rifar, não é isso? não sei. Você chegou a assistir na telona? Na telona, eu assisti no cinema, eu amei, adorei, porque justamente viaja o Brasil inteiro falando sobre essas paixões, sobre esses amores. Mas é desses filmes brasileiros que, na hora que começaria, eles já tiram de cartaz. Exato, 2 dias e acabou. Aí, saiu. quem é aqui, nós temos a Cinemateca exatamente como uma instituição que, coisas desse tipo, quem é que está aqui pela direção da Cinemateca hoje? Então, aqui fica a dica, né, para eles passarem esse filme aqui, não? Sem direção. Vou rifar o meu amor. Eu vou rifar meu coração, que é uma música do Valdir Soriano. Justamente o filme é um pouco brega mesmo para falar sobre o amor e a paixão em tudo quanto é lugar assim inusitado, bem no interiorzinho, etc. Mostra várias coisas assim, bem, sabe? Obrigada pela dica. E respondendo às questões da Monique, quem vai falar? Quem vai começar? Vai lá, manda bala. Eu vou dar uma palavra para quem vou ter que sair em seguida agora. São 2 questões, eu vou te dar como é que eu as entendo. Relações construídas na base da internet. A internet multiplicou os acessos possíveis das pessoas. Se ficar só na base da internet, não acredito que a gente possa dizer que haja amor. Há uma masturbação eletronicamente compartilhada e fantasiada. Mas nós estamos cansados de ver o quanto essa multiplicidade de contatos pela internet, depois as pessoas se encontram para valer. Aliás, não só em relação ao amor, o Campus Party é um bom exemplo disso, uma das maiores feiras de encontro de pessoas que não se suportam só se dando num mundo sem se tocar, sem se ver, sem a consistência corporal. Sobre a questão da mulher, eu vou te dar um exemplo prático, que eu acho que é sensível para qualquer um de nós. Se nós formos no domingo na porta de um presídio e formos ver a fila das visitas, nós vamos ter mais mulheres ou mais homens? Mulheres. Mais mulheres, né? Estrondosamente. Outro dia eu perguntei realmente qual é a porcentagem para a delegada Sato, e ela me respondeu que é mais ou menos 97% de mulheres e 3% de homens, né? O amor... Mas a população carcerária tem também esse perfil. O número de mulheres presas não chega... Que isso está até... O que eu quero dizer é sobre um tipo de amor, quer dizer, que para a mulher é menos novidade um amor sem razão, um amor sem explicação. O amor masculino, estou fazendo algo maniqueísta, sem dúvida, gente, mas é só para o encaminhamento de reflexão. O amor masculino é um amor, como disse antes, normalmente em nome de. Enquanto a capacidade feminina de amar, nesse sentido, é superior à capacidade masculina. A capacidade masculina é mais filtrada. Em relação a esse exemplo que eu dei, né, um pai pode não ver mais seu filho criminoso. Uma mãe é quase impossível, né, porque ultrapassa as representações simbólicas sociais. Gente, eu vou ter que pedir... Olha, eu vou ter que sair porque... Mesmo porque
quem engravida e gera uma nova vida, claro, com a participação do homem, mas é dentro da mulher. Por enquanto. Eu estou falando do que é natural, né? O que não é natural. Nós vamos continuar conversando. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Jorge. Adorei estar com vocês. Muito obrigado. E vamos combinar de uma coisa que a Bianca vai cercar de um lado, do outro, etc., para que a gente possa fazer uma roda de conversa sobre o teu livro, Inconsciente e Responsabilidade, a questão da psicanálise do século XXI. Você maior prazer, maior prazer. Vamos combinar isso? Aqui mesmo, na Cinemateca? Maior prazer. Num dia que não é necessariamente o dia da sessão Averroes, mas que seja uma noite que a gente prepare. Qual é a melhor noite para você? Para vir aqui? De dia de semana. Tirando sexta-feira, eu me viro. E sabendo um pouco com antecedência e não tendo uma Bianca dizendo, você vai estar lá, dizer assim. Então, tá. E a Bianca, você topa ser a âncora a mediadora desse encontro? Claro. Ok? Tá bom. Então, faremos uma roda de conversa sobre o livro aqui, numa data que nós vamos combinar, não é sexta, nem sábado, nem domingo, e você é a mediadora. Eu saio daqui triste, que eu queria conversar mais, bater não, mas acabamos mais de papo com vocês. Né? É um amor que vai e mais uma vez, e parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho. Não quero tomar mais tempo, não. E parabéns, evidentemente, para a Bianca, mais uma vez, por tudo que fez. Obrigado. Beijo. Como é que eu devo fazer para não ser gafe? Eu aqui acompanho, você como é que... Não, a Cristina acompanha. A Thaís vai acompanhá-la ali. A Thaís está. Então, senta para cá. Agora temos microfones para todos. Pronto. Agora já deu. Agora que o psicanalista foi embora... Marcelo, valeu a pena. O quê? O que você quiser. Diga lá. Nós estamos falando a respeito de como é que as coisas andam rápido, mudam. Ele falou da geração Maria Antônia. A Maria Antônia tinha dois lados, né? Da filosofia do Mackenzie. Parece que está ganhando, tantos anos depois, o pessoal do Mackenzie, não é isso? É isso que está acontecendo. Nós voltamos para a Maria Antônia. Como é que é? Olha, eu acho que assim, o movimento ele existe, tem gente puxando para trás, tem gente puxando para frente, em todos os lados. Então, assim, muito pouco tempo atrás, uma cliente minha ficou chocada porque a filha ia morar com o namorado sem casar. Eu falei, mas eu fiz isso há 20, 30 anos atrás. Aliás, foi quando eu me dei conta que foi há 30 e não há 20. Enfim, mas ainda tem gente que se choca. Enfim, as minhas filhas já nasceram de uma relação assim, então tem todos os lados acontecendo ao mesmo tempo. Agora, tem uma força forte puxando para trás. Então, tem lá o beijo gay na novela e 900 mil posts falando contra o beijo da Fernanda com a Natália Timber. Ainda é chocante e isso tem uma representatividade também muito forte. Agora, você acha que esse beijo poderia ter acontecido há 3 anos atrás? Impossível. Não, sei. Tem as 900 mil, mas hoje as pessoas que são razoáveis sabem que isso é perfeitamente natural, que é perfeitamente possível. É um amor perfeitamente possível, ou provável, não sei como é que é. Qual é a diferença entre possível e provável? Então, e essa era uma questão que a gente falava nas reuniões, né? Quer dizer, como é que pode ser improvável se aconteceu? Aí a gente ficava, sim, porque já nasceu o programa com o título. E aí, a partir desse título que a gente gostou muito, a gente começou a se deparar com o conceito de improvável. Né? Então, nas reuniões que a gente fazia para discutir as pautas, achei tal caso, achei tal casal, achei tal psicóloga, aquela psicóloga lá foi um super achado também do bispo do Rosário, né? que era estagiária lá, que ela estava lá no Rio. Enfim, aí a gente fica, mas o que é improvável? É impossível? Mas como é que pode ser improvável se aconteceu? Né? Se aconteceu, não é impossível. Aí a gente ficava... Aí chegou uma hora que a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos manter o título, que está saborosíssimo, e cada um que tire sua conclusão depois. Foi a nossa opção. Me diga assim, só de sair daqui sobre Amores Improváveis, sinceramente, sem precisar dizer nome nem nada, quem desta sala sabe do beijo da Natália Timber e a Fernanda Montenegro na novela?
Tem alguém que não sabe? Levanta a mão quem não sabe disto. 1, 2, 3, tem 5 pessoas Monique que não vê novela. sabe? Não sabe, não sabe. É isso mesmo. Tem alguém aqui que, sinceramente, se sente chocado, ou se sentiu chocada com o fato dessas... Você e você, 3, 4, 5. Tá. Então, portanto, o debate vale a pena. Por que você... Não, aí outra coisa. Não, pergunta. Eu fiquei curiosa. Não, pra esse é saber. um tema para você, que pode fazer um programa sobre exatamente. Vê lá, Leva o a microfone esperança pra de elas. vida dos brasileiros era... Eu nasci em 1949, eu tenho 65 anos. A esperança de vida dos brasileiros, quando eu nasci, sabe quanto é que era? 45 anos de idade. Isso é a esperança de vida de africano. Nós estamos em 77. Poucos países do mundo acrescentaram 40% a mais de vida ao total da sua população. Então, essa coisa de cada vez mais esperança de vida e redução da natalidade aconteceu no Brasil em 17 anos, o que demorou 120 para acontecer na França. Então, nada está preparado para discutir, por exemplo, amores sobre os idosos, os chamados idosos ou velhos, sobre a afeição das pessoas dessa idade. É fato. É um escândalo que 2 mulheres vivam juntas hoje? Não, mas é um escândalo que 2 mulheres de 80 pudessem ter atravessado. Isso está na... Não é uma ficção, é um retrato. Vamos ver se alguma dessas pessoas que para elas foi estranho esse beijo, ou a notícia desse beijo, se pode falar por que foi, se alguém se incomoda de falar por que foi. Pode ser? Que levantou a mão falando que achou estranho. Não é isso? Não, só fala quem quiser. Claro. Bom, enfim. Alguém gostaria de falar por que achou estranho? Vem cá, troca comigo que eu vou fumar. Tem que dizer nome? Bom, meu nome é Thaís. O que eu observo, eu não vi e não assisto essa novela, mas a gente, por jornal e internet, não tem como não saber do episódio. Mas eu estava até comentando aqui com o colega aqui, que, na verdade, eu achei mais um golpe de publicidade de Ibope. Por quê? E nem comemoraria, assim, puxa, que liberdade, abriu o assunto, porque foi fora de contexto. Eu não teve... Para mim, né? Para mim. Depois, até, curiosamente, fui ver uns episódios e eu achei fora de contexto e, para mim, foi golpe de publicidade. Você achou que forçou a barra? Forçou. Gratuito. Gratuito. Uhum. Tá? Posso falar? Olha, o golpe de publicidade, óbvio, quem acredita na Rede Globo, é óbvio que eles vão fazer uma coisa para dar ibope e fazer isso ali naquele momento. Fora de contexto, eu vou discordar de você. Né? Assim, todo mundo, quando chega em casa, beija o marido ou beija a mulher. Enfim, e é isso. Né? Cheguei em casa, no fim do dia, um beijinho. Foi só esse. Nada além disso. Então, é um contexto muito cotidiano. Que, ok, era para ser natural assim. Agora, a mesma novela apresenta uma que quebra a perna para ir numa festa, a outra mata para ficar rica, mas isso não agride a família brasileira. O que agride a família brasileira são 2 senhoras de 80 anos que estão casadas há mais de 40 e sentam para se beijar. Sem defender, absolutamente, só para dizer não. O seguinte, eu entendi o que você está falando, mas eu também não assisti, não vi quando que não, foi, nem bem. Como foi, mas foi bom porque você se soltou para falar o que você sentiu. Obrigado. Mas o que eu pensei, assim, por que começa uma novela com isso? Só isso. Eu acho que não, que a Globo queria ganhar dinheiro, eu concordo plenamente com você. Isso sem dúvida. É isso que eu quis dizer. Agora, se eles bancarem perderem 8 pontos de audiência para manter o personagem, aí eu vou realmente dar um desconto para eles. Eu quero fazer uma observação e falar um pouquinho a respeito sobre disso que estamos falando. Eu acho muito esquisito, me incomoda quando eu vejo 2 homens se beijando ou 2 mulheres se beijando. Para mim, não é uma coisa natural. Isso não quer dizer que eu tenha preconceito, tá certo? Vocês me viram no filme, sabem como é a minha vida. E, para mim, pessoalmente, eu olho e acho estranho. Não é uma coisa natural. Porque eu nasci
quando eu nasci e vivi até, sei lá, 30 anos, não existia isso. Não fazia parte da minha vida. Percebe? Então, é estranho. A questão eu acho, maior é o preconceito. É como isso é visto. Não se incomoda ou se não incomoda. É absolutamente natural. Eu não me sinto culpada por me sentir incomodada. É isso que eu quero falar. Né? Porque a minha grande luta é, na verdade, viver de acordo com aquilo que eu sinto. E eu gostaria de deixar esse recado aqui. E o que a gente sente, o que cada um sente, independente da idade, está certo. É correto. Obrigada. Você precisa de um microfone. Desculpe, eu não vou contrapor sua colocação, mas me ocorre o seguinte, eu costumo, às vezes, caminhar um pouco pela Avenida Paulista, não é? E pelas áreas urbanas de São Paulo, de um modo geral. Atualmente, eu não vejo um casal, homem e mulher, se beijando em público. Mas a gente observa, não é? Pessoas do mesmo sexo se beijando. Será que o impacto que você se refere não tem que ver com isso? Ou seja, independentemente de ser mulher com mulher, homem com homem, será que nós não estamos habituados a presenciar gestos íntimos publicamente? Não, porque eu também saio observando bastante as pessoas na rua. E eu vejo das duas coisas. Homens e mulheres, casais heterossexuais e casais homossexuais. Eu vejo igualmente. Então, eu não consigo relacionar isso. O que eu vejo não, o que eu vivi com a minha filha menor, que na época tinha 5 anos, quando você casou com o Ricardo. 6 para 7. E eu fui deixá-la na casa dele e perguntei. Ela virou para mim com uma cara muito safada, de criança assim, malandra, né? Papai está namorando? Eu falei, eu sei. O papai já me falou. E você? O que você acha disso? O que você acha dele estar namorando com um homem? Eu fui muito clara. Ela olhou nos meus olhos e falou, é amor, mãe. E eu falei, deve ser, minha filha. Deve ser. E era, viu? E era amor mesmo. Minha filha estava certa. Acho que é isso, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma... Hã? Sobre o que você tinha falado das prisões masculinas e femininas, eu acho que o fato de ter muito mais mulheres das prisões masculinas do que homens visitando as prisões femininas tem a ver também com toda a cultura que a gente vive, machista, que coloca a mulher num lugar de missa que tem que estar devota ao homem para o resto da vida. Então, ele está preso e ela tem que continuar indo lá porque ela é a mulher dele, ela não é necessariamente um indivíduo que, enfim, vive a vida dela. E quando ela está no lugar contrário, que ela está presa, o homem, sei lá, abandona. E eu não estou generalizando total, mas é o que acontece assim na maioria, por causa desse lugar onde a mulher é colocada. Que eu acho que não foi dito isso naquela hora e eu só queria dar esse PS.
esse PS é da minha filha, tá? Bom, acho que é isso. Alguém tem mais alguma... Gostaria de fazer mais uma pergunta? O Sérgio saiu, foi fumar. Essa aqui também já está louca para fumar. Alguém quer saber mais alguma coisa do processo? Acho que está tudo meio, né, já explicadinho, né? Alguém quer fazer alguma observação? Gostaram? Parte da equipe está aqui, tá? A Luana, levanta a Luana, produtora. A Thaís, cadê a Thaís? Thaís, a Thaís que fez a... deixa eu fazer uma observação de making off aqui para vocês. A gente precisava chegar, na verdade, como a coisa surgiu da gêmea que ficou com o namorado que matou a irmã gêmea, então, a princípio, eu tentei, né, mandar uma equipe lá, que é no sul da Patagônia, onde eles vivem. Parece que tem um monte de gente rica lá no sul da Patagônia e eles moram lá. E aí, assim, TV pública, como é que você vai pegar uma equipe, grana e tudo, hotel, diária, passagem, não sei o quê, para ir lá e, de repente, a gente nem talvez conseguiria falar com ela, né? Então, a gente pensou, vamos tentar, então, um telefonema. Thaís, a poliglota da equipe, fala muito bem espanhol, castelhano. Aí ela, não, mas eu não quero falar, eu não quero aparecer, porque ela é a menos exibida da equipe, menos. Aí ela foi lá para a cabinezinha, sentou, a gente colocou uma equipe na frente dela, ela, em nenhum momento, vocês perceberam, ela levantou o rosto, ela ficou o tempo todo falando com a moça do outro lado, mandou super bem, aí saiu de lá, mas ela não quis falar, ela falou, não, a gente, só de ouvir a voz dela, né? E depois a gente, com um editor de imagem maravilhoso que a gente tinha na época, fez aquela construção entre as falinhas, quase que um diálogo, uma conversa, um monólogo, isso. E aí, entre um sobinho e outro, ele foi lá e colocou lá, foi construindo um sobe-som com as imagens das matérias que tinham reportado o caso, né? E aí, no final, ficou aquela coisa maravilhosa, e toda vez que a gente fala que a gente precisa de alguém que vá para a rua fazer alguma coisa, ela é... Não, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui na redação. Mas ela mandou muito bem ali naquela entrevista, né, com a gêmea no telefone, né? E ela era a pessoa para fazer, porque ela tem uma desenvoltura com o castelhano, e mesmo a timidez dela funcionou super delicada, né, na conversa. Todo mundo que viu elogiou, e todo mundo quer saber se ela vai voltar para a rua. O que vocês acham? Sim. É isso, então. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Valeu. O telefone do... telefone dele. Isso aqui é de vocês? Não. Isso deve ser dele. A gente manda para ele. Ele é fumante inveterado. Eu também quero um cigarrinho.